Por que a Alemanha declarou guerra contra os Estados Unidos? Olá, eu sou o Roberto Gu. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber novas notificações, dá seu like e faça seus comentários, tá ok? No dia 11 de dezembro de 1941, Hitler declara guerra contra os Estados Unidos. Por quê? Como todos sabem, no dia 7 de dezembro, o Japão atacou os Estados Unidos. No dia seguinte, os Estados Unidos declaram guerra contra o Japão. Como a Alemanha era aliada do Japão, então a Alemanha declarou guerra contra os Estados Unidos. Mas pelo acordo entre o Japão e a Alemanha não tinha obrigação de declarar guerra contra os Estados Unidos. Então por que Hitler declarou guerra? Primeiro, era o seguinte: na verdade, os Estados Unidos estavam ajudando a Inglaterra e a União Soviética indiretamente. Eles não estavam participando diretamente ainda na guerra, porque nos Estados Unidos tinha uma lei da neutralidade de 1935 que proibia o presidente americano de participar de uma guerra que não seja dentro do território dele. Então, se ele participasse diretamente, ajudando a Inglaterra ou a União Soviética contra a Alemanha, ele podia sofrer impeachment. Mas, na realidade, os Estados Unidos já estavam ajudando a Inglaterra. Como que era essa ajuda? Vou explicar para vocês. Quando a Inglaterra começou a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, ela lutou sozinha e todo o armamento dela vinha dos Estados Unidos. E a Inglaterra tinha que pagar com suas reservas. Só que, depois de um ano de guerra, toda a reserva da Inglaterra estava exaurida. Não tinha mais nenhuma condição de a Inglaterra sustentar a guerra comprando o armamento dos Estados Unidos. E com o que o presidente americano bolou? Ele planejou um programa chamado Programa de Lend-Lease, que é de empréstimo e arrendamento. Esse programa começou em março de 1941, um ano e meio depois de iniciado a Segunda Guerra Mundial. O que consiste esse programa? Na verdade, era um empréstimo de equipamentos militares para a Inglaterra a fundo perdido. Por quê? Ele emprestava todo o material bélico e depois da guerra, se sobrasse, eles devolveriam para os Estados Unidos, que na prática não ocorreu, porque como que ia devolver uma bomba que jogou já lá, o fuzil, ou um navio que foi afundado, um avião que foi destroçado? Não tinha como devolver. Mas isso era um eufemismo para a ajuda militar. Foi rotulado de empréstimo e arrendamento. Depois que a Alemanha invadiu a União Soviética, os Estados Unidos estenderam esse programa de Lend-Lease, de um empréstimo e arrendamento, também para a União Soviética, porque eles estavam lutando contra o inimigo comum, que era a Alemanha nazista. Além disso, todo o comboio de navios mercantes que partiam dos Estados Unidos e levavam os suprimentos para a Inglaterra eram escoltados por navios de guerra americanos. E os submarinos alemães não tinham ordem de afundar os navios americanos porque a Alemanha não estava em guerra ainda contra os Estados Unidos. Mas depois desse ataque de Pearl Harbor, praticamente o Hitler botou em pratos limpos. Porque, de qualquer maneira, de uma ou de outra maneira, os Estados Unidos iriam entrar em guerra contra a Alemanha também. Então, para antecipar a decisão americana, o Hitler tomou a decisão de entrar em guerra contra os Estados Unidos. No dia 11 de dezembro de 1941, 4 dias depois do Pearl Harbor. Daí, os submarinos alemães foram autorizados a afundar todos os navios americanos, tanto mercantes como navios de guerra.
Daí os Estados Unidos entraram oficialmente também na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. E o Hitler pensou o seguinte também: como os Estados Unidos estariam em guerra contra o Japão, eles estariam muito ocupados nessa guerra travada no Pacífico. E ele deixaria o teatro europeu em segundo plano. Mas na prática, isso não ocorreu, porque os americanos deram prioridade para o teatro europeu. Tanto é que a maior concentração dos esforços dos americanos foi primeiro derrotar o Hitler para depois derrotar o Japão. Isso foi, em essência, o resultado da declaração de guerra da Alemanha contra os Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe e faça seus comentários. E não se esqueçam de se inscrever, tá ok? Obrigado.